Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade no corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto. Gratidão a Deus por nos conceder constantemente oportunidades, infinitas oportunidades para o nosso despertar espiritual. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo educativo. Jesus veio à Terra e nos deixou um maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Jesus também por ter colocado constantemente do nosso lado, caminhando conosco, os seus mensageiros de luz, aos quais nós nos dirigimos neste momento agradecidos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que sempre nos auxiliam nestas reflexões, que sempre estão conosco, participando através dos comentários, através dos compartilhamentos, através das boas vibrações. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para realizarmos mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando de forma sequencial, questão a questão de O Livro dos Espíritos. Iniciamos lá no seu prefácio e hoje refletiremos com base na questão número 263. Questão número 263, que faz parte desta coletânea aqui enfeixada por Kardec em O Livro dos Espíritos, que é composto por 1019 questões. E a questão número 263 se encontra na parte segunda, livro segundo, capítulo 6º, que tem como título Da Vida Espírita. E estamos estudando já diversos encontros acerca da escolha das provas. E neste questionamento número 263, Kardec mais uma vez questionou os espíritos superiores acerca deste assunto, a escolha das provas, e ainda teremos várias outras questões adiante sobre este assunto. E neste caso, Kardec questionou da seguinte maneira: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Será que nós, ao deixarmos o nosso corpo físico ou este instrumento que o Senhor da vida nos emprestou provisoriamente, ao retornarmos para casa, que é o mundo espiritual, será que todos nós teremos condições de realizarmos de imediato a escolha ou as escolhas para uma próxima existência? Ou será que existe um prazo, um tempo determinado para todos nós? E será que esse tempo é igual para todos?
Então veremos aqui na resposta bem sucinta dos espíritos superiores, bem como nos comentários do espírito Miramês em Filosofia Espírita, que este tempo é muito relativo. Este intervalo que nós permanecemos e que permaneceremos no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade no corpo físico para nos religarmos a um novo instrumento para continuarmos o nosso trabalho de despertar espiritual, este tempo depende de cada situação, depende da condição de esclarecimento, a condição evolutiva de cada alma. Raramente, muito raramente, acontecem estes processos de reencarne quase que de imediato, a depender da necessidade do espírito, a depender do esclarecimento, a condição evolutiva da alma. Então, quando Kardec questionou desta forma, o espírito faz sua escolha, logo depois da morte, imediatamente após a morte, ele já faz a sua escolha ou as suas escolhas para uma nova existência? Então, assim, os espíritos superiores responderam: não. Ele não escolhe, a alma não escolhe imediatamente. Muitos acreditam, a depender da inferioridade da alma, muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já nos foi dito, é um castigo. Então, para muitos de nós, para muitos espíritos numa condição inferior, é um verdadeiro castigo pensarmos ou imaginarmos que as penas são eternas. Mas, como nós sabemos, Deus é o amor supremo. Deus não iria nos castigar ou castigar as suas criaturas eternamente, sem oferecer para estas criaturas ignorantes oportunidades. Então, Deus é amor, conforme nos esclarece João Evangelista, em uma fala sua, no seu Evangelho. Deus é amor. Então, em sendo amor, o amor não castiga. O amor oferta oportunidades para o esclarecimento, oportunidades para conhecer a verdade, oportunidades infinitas para mudarmos a rota da nossa vida. E sem sombra de dúvida, o Evangelho do Cristo veio nos auxiliar neste processo. 1060, 1050 e poucos anos depois, veio a doutrina espírita, ou seja, mais de 1000 anos depois, veio a doutrina espírita para continuar nos auxiliando em nome de Jesus neste processo de escolha. Conforme nós encontramos esclarecimentos acerca da doutrina espírita, nesta condição de o Evangelho redivivo, na condição de ferramenta para nos auxiliar neste despertar, nós encontramos estes esclarecimentos que é chegada a época. É chegada a época de conhecer a verdade, e o Espiritismo vem elucidar questões importantes de maneira aberta, sem equívocos e sem simbologias. Então é chegada a época, é chegado o momento para conhecermos a verdade, e o Espiritismo veio nos auxiliar. E o Espiritismo, conforme nos esclarecem os espíritos superiores, o Espiritismo não exige uma crença cega. Ao contrário, basta saber porque se crê, para que a fé em Deus seja verdadeira, fundamentada na razão. Então, o Espiritismo não exige uma crença cega, mas sim uma fé raciocinada. Ao demonstrar a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro. Então, em se demonstrando a imortalidade,
o Espiritismo reaviva a nossa fé no futuro, nos mostrando que este futuro pode ser bom, dependendo apenas de nós mesmos. Então, o nosso futuro, pelo contrário do que muitas pessoas dizem ou ouvem dizer, o nosso futuro não está nas mãos de Deus, mas o nosso futuro está em nossas mãos. O nosso futuro está sendo construído no aqui e no agora. Então, se quisermos realmente um futuro melhor, é preciso atitude no presente, preparando este futuro melhor. E ainda os Espíritos amigos dizem que o Livro dos Espíritos, este que nós estamos estudando, é a compilação dos ensinamentos dessa doutrina, ou seja, da doutrina espírita, doutrina renovadora, que nos faz entender tudo o que antes parecia incompreensível. Eis uma obra que, mais do que um livro para ser lido, é um manual de conduta para a vida. Então, o Livro dos Espíritos é um manual de conduta para a vida, independentemente da sua religião. Não estamos te convidando para se tornar espírita, mas para uma transformação, para um processo de renovação de atitudes. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão número 263 e estes esclarecimentos da espiritualidade superior sobre o papel da doutrina espírita aqui na Terra. E assim, nós damos continuidade a estas reflexões agora com o Espírito Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 8, do volume número 6, Espaço entre as Provas. Comentários à questão número 263. Então aqui Miramês nos fala acerca deste espaço, deste intervalo de tempo entre uma prova e outra. Então Miramês começa dizendo da seguinte maneira, que o espírito, via de regra, na maioria das situações, não tem condições de escolher, logo após a desencarnação, quando deverá ocorrer a sua próxima vida na Terra ou em outros mundos materiais, principalmente se ele estiver envolvido pelas paixões terrenas, pelas paixões materiais. Então, assim, Miramês começa nos esclarecendo, nos relembrando, porque parte deste esclarecimento, o resumo destes esclarecimentos, os espíritos superiores nos deram na resposta à questão 263. E aí Miramês reforça que a maioria de nós não temos condições de escolher, logo após a desencarnação, como será a nossa próxima existência carnal. É necessário, diz Miramês, é necessário ter um tempo. Então é necessário para a maioria absoluta dos espíritos ter um tempo, um intervalo de tempo. Pode acontecer a um espírito mais consciente de seus deveres reencarnar logo. Então aqui Miramês diz que raramente isso pode acontecer e acontece com espíritos mais conscientes da sua condição, e em sua condição evolutiva, seja mais esclarecido, de ele reencarnar em um intervalo de tempo bem curto, ou seja, logo depois da desencarnação. Mesmo assim, é muito raro não haver intervalo entre as duas vidas, entre uma vida corporal e a outra vida corporal, sempre, via de regra, na maioria das vezes, existe um intervalo considerável de tempo. Então, é por isso que Miramês diz que pode acontecer de não ter este intervalo de tempo com espírito mais consciente de seus deveres. E aí ele segue dizendo:
não podemos precisar ao certo a duração desses intervalos. Então aqui Miramês nos lembra que não é possível dizer com precisão, com exatidão, qual é o tempo desse intervalo, porque este tempo ele varia ao infinito, porque tudo, ele diz tudo, tornamos a dizer, é relativo à condição evolutiva de cada alma, de cada individualidade, de cada essência imortal. Os espíritos inferiores, segue dizendo Miramês, que os espíritos inferiores, assim como relata o Livro dos Espíritos, acreditam na eternidade das penas. A sua mente foi trabalhada nisso por muitos anos e o condicionamento não cede lugar facilmente para outras ideias, a não ser com o trabalho do tempo. Então, assim, Miramês acrescenta informações com base na resposta ofertada pela espiritualidade superior, que muitos de nós, muitos espíritos inferiores, não acreditam no retorno ao novo corpo físico, não acreditam nas oportunidades que o Senhor nos dá constantemente, mas acreditam, têm certeza nas suas mentes acerca da eternidade das penas, que não terão outras oportunidades para voltarem ao corpo físico. Mas como nós sabemos, isso não é verdade, isso não é a realidade, porque Deus é amor, Deus não castiga, Deus oferta oportunidades sempre. E aí vai depender e exigir um trabalho do tempo para que estes espíritos entendam isto. E aí ele segue dizendo que há espíritos que demoram séculos, há espíritos que demoram séculos para voltar à carne, e outros voltam pouco tempo depois. Depende das necessidades de cada um e da vontade de Deus. Então, muitos espíritos podem levar séculos para retornarem a um novo corpo físico, bem como outros espíritos podem reencarnar em um espaço curto ou curtíssimo de tempo. Vai depender e dependerá sempre da necessidade de cada alma, do esclarecimento de cada alma e, principalmente, acima de tudo, da vontade de Deus. Porque se não for da vontade de Deus, isto não irá acontecer desta forma. E aí ele segue dizendo que a doutrina espírita evita o equívoco sobre as leis que as velhas religiões interpretaram mal e nas quais, ainda mais, acrescentaram leis humanas, enxertos esse com vista aos lucros materiais para submeter as almas aos seus caprichos. Então a doutrina espírita evita equívocos em relação às leis naturais, em relação às leis de Deus. E o Espiritismo dá lições valiosas no sentido de libertação, ganhando tempo de maneira que o espírito, logo depois da libertação física, passa a entender com mais facilidade o mundo em que foi chamado a servir. Então a doutrina espírita, ou o Espiritismo, nos traz sempre lições valiosas no sentido de alcançarmos, pelo nosso próprio esforço, a libertação através do conhecimento da verdade, conforme nos ensina Jesus. Que possamos nos esforçar para isto, usando todas as ferramentas que temos à nossa disposição, a começar do Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, os exemplos que temos de almas valiosas que passaram aqui pela terra antes de Jesus, juntos com Jesus, e em especial o próprio Cristo, que é o guia e modelo para todos nós, e muitas outras almas que vieram após Jesus
exemplificando a verdade, exemplificando o amor, mostrando-nos que é possível este processo de transformação. No entanto, diz Miramês que tudo precisa de preparo, e o Pai Celestial não se esqueceu de escolas de todas as naturezas, estendidas em profusão por todos os mundos habitados e certamente nos mundos espirituais. Então, tudo para essa transformação, ou para que essa transformação ocorra, tudo depende de preparo. E Deus, o Pai Celestial, não se esqueceu de nos ofertar, de espalhar escolas por todos os mundos. E aí Miramês segue dizendo: neles, os espíritos puros, ou seja, nos mundos espirituais, os espíritos puros e os espíritos inferiores, nos mundos espirituais e mundos terrenos, mundos físicos, os espíritos superiores e inferiores trocam em todos os encontros experiências necessárias ao crescimento de cada um. Então, os espíritos superiores estão constantemente nos auxiliando para que nós trabalhemos essa nossa transformação, porque o objetivo da vida é despertar os valores do espírito, dar-lhe condições para que ele cuide de si mesmo sob as bênçãos do Criador. Então, o objetivo da vida, aqui no corpo físico e fora dele, é exatamente realizarmos este despertar dos valores que estão adormecidos em nós desde a criação. Quem começa a conhecer essas verdades passa a persuadir-se a si mesmo, porque somente Deus e Ele sabem cuidar das suas necessidades. Então aqui Miramês nos chama a atenção que somente Deus e eu, somente Deus e você, ou seja, somente Deus e cada uma das suas criaturas sabem das suas necessidades. Então Deus sabe das minhas necessidades. Eu também sei das minhas necessidades. Você e Deus também sabem das suas necessidades. E Deus nos oferta oportunidades para nos transformarmos em criaturas melhores. E tudo o que vier de fora servirá como toque, mas as decisões e a vivência devem nascer de dentro pelo esforço próprio. Porque não há violência pelas forças superiores. Porque Deus não violenta consciências. Os espíritos superiores não violentam consciências. Jesus não violentou e não violenta consciências. Os espíritos esclarecidos, eles não impõem os esclarecimentos, mas eles expõem pelos comandos maiores, eles expõem esses esclarecimentos. E quando a alma já deixa a carne com algum conhecimento, ela avança com mais rapidez no despertamento espiritual. Por isso é muito valioso este tempo em que nós permanecemos aqui e estes encontros que realizamos para estudarmos juntos, buscando conjuntamente o esclarecimento nosso, porque quando nós deixarmos este corpo físico, se já estivermos mais esclarecidos, sem sombra de dúvida que será melhor para cada um de nós, conforme diz Miramês, que quando a alma deixa o corpo físico já com um certo conhecimento, ela avança com mais rapidez no seu despertamento espiritual. No fundo, de todas as escolhas aparece a própria individualidade, pois quando essa escolha não é feita pela razão, ela ocorre de acordo com a necessidade de progredir. Então, quando as nossas escolhas não são feitas
usando a razão, a lógica. Essas escolhas são feitas até mesmo por outras criaturas, pela necessidade nossa de progredir. E o mundo é um fruto que já denuncia a maturidade. E a humanidade que se encontra neste mundo passa por processos inumeráveis de entendimento, de modo a perceber, por meios diversos, as leis que lhe podem indicar o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, conforme lembra Miramês, esta humanidade terrena passa por processos inumeráveis de entendimento, de modo a perceber por meios diversos, ou seja, existem diversos meios a depender de cada alma, para que nós possamos entender as leis que indicam o caminho que leva para a verdade e que leva para a vida. E as leis, diz Miramês, que as leis são as mesmas, tanto no mundo espiritual quanto na terra. Certas mudanças se referem ao estado em que se encontra a alma. A lei de amor, por exemplo, ela é a mesma aqui na terra e nos mundos espirituais, aqui na terra e em outros mundos físicos, nesses inumeráveis mundos que servem de moradia para as almas, conforme nos disse Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai. Então a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade, a lei de fraternidade, elas são as mesmas. Então as leis são as mesmas em todo o universo ou em todos os universos. E certas mudanças, ou seja, uma diferença entre uma e outra, entre um local e outro, vai simplesmente depender da condição de cada alma. Mas a lei é a mesma, aplicada de forma diferente para atender às necessidades de cada um. E aí Miramês formula alguns questionamentos para aprofundarmos as nossas reflexões. Quantas pessoas nascem e logo após o nascimento desencarnam? Ou seja, Deus está ali agindo para atender a necessidade daquela alma que reencarnou, passou por todo um processo reencarnatório e logo depois do nascimento aqui no corpo físico, do ressurgir no corpo físico, desencarnou, ou até mesmo durante o processo reencarnatório, o processo de gestação física, aquela alma deixou o corpo físico. E aí ele questiona quantas almas aqui permanecem por pouco tempo e muitas outras alcançam idades avançadas, ou seja, a necessidade de cada alma. E aí ele diz na sequência, assim também o espírito. No mundo espiritual, uns permanecem nele por pouco tempo, outros mais ou menos tempo, e alguns por séculos, e até mesmo por milênios. E aí ele encerra dizendo que Deus nos abençoe para conhecermos mais e mais as suas leis, que por enquanto começamos a entender. Então aqui Miramês nos informa que nós, a maioria absoluta, estamos apenas começando um processo de entendermos as leis de Deus, mas que Deus vai nos auxiliar constantemente para que todos nós conheçamos e pratiquemos as suas leis. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Até breve, meus irmãos e irmãs.